Beijinho ou brigadeiro de coco? O nome pode até mudar, mas uma coisa é certa. Esse brigadeiro é sucesso por onde ele passa. Cremoso e aveludado, o beijinho derrete na boca e tem aquele sabor super marcante e delicioso do coco. E para fazer esse doce não tem perda de tempo, não tem perda de dinheiro, é tudo muito simples e rápido. É fazer e vender. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. E já deixe o seu joinha nesse vídeo, isso ajuda muito o canal e não custa nada para você. Se você gostar dessa receita, compartilhe esse vídeo com os amigos, que é para fortalecer o crescimento do canal. A gente prepara nosso conteúdo com muito carinho e precisamos da sua ajuda para continuar a crescer. Então vamos começar? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o nosso beijinho de coco, eu vou começar colocando na panela o leite condensado. Vou adicionar o creme de leite. E também o coco ralado. Eu gosto de usar esse coco ralado em floquinhos um pouquinho maiores para fazer a massa do beijinho. E eu gosto muito da textura desse coco quando a gente vai comer o docinho. Estou usando esse coco ralado em flocos, mas se você preferir, pode usar o coco ralado fininho também. Agora a gente vai levar a panela para o fogão. E vamos mexer o beijinho em fogo médio até dar o ponto. Eu estou usando uma panela grossa e é sempre importante usar uma panela de fundo grosso para evitar que esse docinho queime. Agora eu vou mexendo sempre a massa até que o brigadeiro chegue ao ponto que ele se descola da panela. Vou deixar uma dica de ouro aqui e essa dica vale o seu like, viu? Quando for fazer beijinho, use sempre uma panela de fundo mais alto, não use panela de fundo baixo como essa minha. O beijinho espirra demais e o risco de você se queimar com o brigadeiro é muito grande. É uma queimadura bem dolorida, então precisa se cuidar. O brigadeiro já está engrossando e agora o cuidado precisa ser redobrado para ele não queimar. Só de mexer a gente percebe que ele já está começando a se descolar do fundo da panela. Eu passo a espátula e olha como eu consigo jogar a massa das laterais em direção à massa que está no centro. Quando eu levanto, ela cai em blocos e não se mistura com o restante da massa. Outro teste para saber se a massa está no ponto é inclinar a panela. Quando a massa estiver totalmente solta, é porque o brigadeiro já está pronto. A gente chama esse ponto de ponto cambalhota. Agora eu desligo o fogão e nós vamos mexendo essa massa por um minutinho para ela ganhar mais brilho, ficar mais cremosa e desfazer qualquer gruminho, qualquer grãozinho que possa ter ficado por aqui. O beijinho ou brigadeiro de coco, ele costuma cozinhar mais rápido que os outros brigadeiros. Esse meu doce aqui ficou no fogo por 9 minutos até chegar ao ponto. Agora, depois de pronto e misturado, quando a gente puxa, olha que textura bonita. Ele forma um montinho aqui na panela que não se desfaz. Olha só a textura e o brilho desse brigadeiro. Agora eu abri um filme aqui sobre a mesa e a gente vai despejar o brigadeiro. Vou deixar ele esfriar um minutinho assim aberto, só para facilitar mesmo a embalagem. Depois de um minutinho a gente vai fechar o filme, tomando cuidado de aderir ele muito bem à massa. O brigadeiro já está embalado, prontinho para o descanso. Ele pode ser até congelado dessa maneira. Observe que eu identifiquei como etiqueta com o sabor, o peso desse brigadeiro e também a data de fabricação. A validade dele congelado é de até 90 dias no freezer. Eu não vou congelar o brigadeiro, vou deixar ele descansar por pelo menos 6 horas antes de enrolar. Depois de algumas horas de descanso, o brigadeiro está pronto e a gente vai desembalar e porcionar. Quando eu retiro do filme, percebo que ele se solta com facilidade. Isso é um sinal de que o brigadeiro está no ponto correto. Olha como a massa é linda, brilhante, super maleável.
com pedacinhos deliciosos de coco e excelente para trabalhar. Agora, para porcionar os brigadeiros, eu vou usar uma balança. Eu gosto de forrar ela com papel filme para facilitar a higienização da balança antes e depois de trabalhar. Eu vou fazer bolinhas de 18 gramas aqui nos meus brigadeiros, mas você pode fazer bolinhas do tamanho que desejar. É importante sempre porcionar o brigadeiro em temperatura ambiente e descansado. Quando a gente porciona e enrola esse brigadeiro frio, ele não fica muito redondinho. Isso também afeta a textura dos confeitos depois que o brigadeiro vem para a temperatura ambiente. Agora que os brigadeiros já estão porcionados, nós vamos enrolar bolinha por bolinha. Eu gosto de usar luvas para enrolar os brigadeiros porque facilita muito o trabalho. Evita que eles grudem na mão, fica mais fácil de bolear. É muito bom enrolar os brigadeiros com as luvas. Eu estou usando luvas nitrílicas, mas você pode usar luvas de vinil também, se preferir. Eu só não indico muito as luvas de Viniflex, porque elas não têm punho, então elas ficam saindo da mão na hora de enrolar. Eu vou começar passando um pouquinho de desmoldante aqui na palma da luva e vou esfregar as duas mãos. Essa é a única quantidade que eu vou passar de desmoldante na luva e só é necessário passar antes de enrolar o primeiro brigadeiro. Depois que a gente vai enrolando, a própria gordura do brigadeiro já vai untando as mãos. Aqui eu estou usando o desmoldante, mas se você não tiver, pode usar um pouquinho de manteiga ou margarina, tá certo? E aí, para enrolar o brigadeiro é muito fácil. Eu vou pegar uma das bolinhas, faço uma conchinha com a mão e enrolo. Se você não tem muita habilidade, faz devagar, até que seu brigadeiro fique bem redondinho. Se achar que ainda pode ficar mais redondinho, é só continuar a enrolar. Vou repetir o mesmo processo para todos os brigadeiros. E não se preocupe se os seus brigadeiros não ficarem redondinhos logo de primeira, tá? É prática. Quanto mais brigadeiros você fizer, mais certinhos, mais redondinhos e mais bonitos eles vão ficando. À medida que a gente vai enrolando, as luvas vão ficando com muita gordura. Então é só passar um papelzinho toalha para retirar o excesso e voltar a enrolar. Eu gosto muito de encaixar o brigadeiro nesse montinho aqui da mão para ele ficar um pouco mais arredondado. Então começo enrolando ele bem no centro. E ele vai ficar assim, ó, parecendo um peão. Aí eu trago ele para a bordinha da mão aqui, para o montinho da mão. E vou enrolando até acertar. Aí ele fica redondinho, do jeitinho que eu quero. Se você enrolar um brigadeiro gelado no açúcar, à medida que esse doce vai chegando para a temperatura ambiente, o açúcar vai derretendo e o doce fica todo melecado. O doce também fica mais duro, mais firme quando está gelado. Então você tem mais dificuldade de fazer bolinhas redondinhas com a massa fria. Agora nós vamos enrolar os docinhos. Aqui eu estou usando coco ralado bem fininho. E eu estou usando aquele coco úmido e adoçado, mas você pode usar o coco da sua preferência. O docinho fica bem bonito com o coco em flocos longos também, mas tira um pouquinho da característica do beijinho. E aí, para enrolar, é só colocar o docinho no coco e depois dar uma leve boleada novamente, só para ele voltar a ficar bem redondinho. É de levinho, tá? É só para o coco aderir mesmo à massa do brigadeiro. Agora eu só vou encaixar a forminha aqui embaixo e o beijinho já está pronto. Vou fazer a mesma coisa com todos os outros beijinhos. Eu gosto de colocar uma quantidade maior de docinhos na tigela e balançar. Assim a gente enrola mais docinhos de uma só vez. Vou dar aquela boleada só para ele ficar bem bonitinho. E mais um beijinho está pronto.
Eu estou usando uma forminha número 5 para esse docinho que tem 18 gramas de massa. Assim o docinho fica mais aparente e passa sempre a impressão que ele é maior do que é na realidade. Eu vou colocar esse docinho na forminha número 4 para você ver a diferença da apresentação. Olha como parece que o docinho fica escondido, fica perdido dentro da forminha. Olha a diferença. Olha como o brigadeiro na forminha menor fica mais aparente, muito mais valorizado do que o brigadeiro na forminha maior. Aqui parece que o brigadeiro está muito pequenininho, sendo que as duas bolinhas são exatamente do mesmo tamanho. E se você quiser, pode tingir o coco ralado para fazer beijinhos decorados na cor que desejar. É só colocar o coco dentro de um saquinho plástico, despejar pó para decoração, balançar e depois decorar os seus brigadeiros. E aí você pode decorar os brigadeiros na cor que quiser ou decorar com confeitos para personalizar os seus doces. Pode fazer o beijinho tradicional espetando um cravinho no topo ou usar confeitos de açúcar para decorar. Aqui eu estou usando um confeito de estrelinha, mas você poderia usar aquele confeito de coração também, que fica lindo. E agora me conta, você prefere o beijinho com cravo no topo ou sem o cravinho? E agora você pode embalar e vender esses doces de formas variadas. Pode montar caixinhas maiores como essa para 9 doces da linha Simbora Festejar da Ideia Embalagens. Ela é uma caixa do tipo caixa gaveta, então é só encaixar a tampa para fechar. Essa embalagem é linda e super fácil porque já vem pré-montada. Pode montar também caixinhas menores para presentear, como a caixa cartão também da linha Simbora Festejar. Essa caixa é para 3 docinhos e é uma lembrancinha linda. Para embalagens menores, para 3 doces, você também pode usar essa outra caixinha da Ideia Embalagens, que faz parte da linha Festa no Sertão. Caprichar na embalagem é a melhor maneira de valorizar ainda mais os seus doces. E se você for vender os doces em maior quantidade para festas, pode usar também as caixas para transportes da Ideia Embalagens. Essa é a caixa para 25 doces e ela é dupla face, você pode usar tanto do lado branco quanto do lado craft. Essa caixa é bem resistente e o melhor, ela tem as laterais bem altas. É perfeita para usar em doces simples ou naqueles doces mais elegantes, incluindo os doces que têm pitanga no topo. Por ser mais alta, ela não danifica a decoração dos doces quando a gente coloca a pitanguinha. E aí você pode tampar a caixa tanto com o lado branco quanto com o lado craft. Depois de tudo embalado, é só colocar a sua fita. A etiqueta. E a caixa está prontinha para entrega. Olha como esse beijinho fica lindo e principalmente delicioso. A massa é suave, delicada, brilhante. Esse doce derrete na boca. Eu amo fazer também os beijinhos coloridos. É uma excelente maneira de personalizar os doces de uma forma barata e deixá-los ainda mais bonitos. Olha só a maciez e a cremosidade desse doce. Quer conhecer nossas receitas exclusivas? Adquira os nossos e-books com receitas que não estão aqui no canal. Eu deixei o link na descrição para você conhecer. A validade da massa do beijinho é de até 10 dias, se conservado na geladeira. Ela também pode ser congelada por até 90 dias no freezer e 30 dias no congelador da geladeira. Eu deixei as informações de rendimento e outras dicas valiosas aqui embaixo na descrição do vídeo para você. É só clicar embaixo do título do vídeo que você consegue acessar todas elas. Lá também tem várias informações importantes sobre a receita, então não deixe de ir lá verificar essas informações depois que o vídeo acabar, hein?
Experimenta fazer esses brigadeiros aí na sua produção e depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que você vai vender muito. E aí, gostou do nosso beijinho de coco? Me conta quais outros doces de fácil venda você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de brigadeiro super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!